Abra sua Bíblia então no livro de 1 Reis, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e esse mensageiro foi levar um recadinho para o Elias. E o recadinho era o seguinte: diz-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles. Muito bem, próximo versículo diz: quando ele viu isto, levantou-se e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Aí você já sabe o que aconteceu. Ele foi para o monte, e lá naquele monte, ele teve uma experiência com Deus. E a experiência com Deus é que, de repente, passava um vento muito forte, vinha uma tempestade, e ele pensava, Deus está nesse vento forte, nessa tempestade, mas Deus não estava ali. De repente veio uma brisa suave, e Deus falou com Elias. E Deus pergunta: ei, Elias, como diz o cearense, cabra macho, o que você faz aí? Aí Elias disse: Senhor, a mulher quer me matar, Senhor. Eu estou aqui com medo, porque ela quer me matar, e só eu fiquei. Aí Deus disse: meu amigo Elias, pare com isso. Você é muito mais forte do que ela. Mas vamos ver o que Deus falou para o Elias no versículo 15. Ele disse assim, ó: então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, farás o quê? Ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Nissim, ungirás para ser rei sobre Israel. Bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolar, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Amém? Quero falar nessa manhã sobre esse tema: 3 líderes e uma missão. Quantos de vocês já são líderes de célula ou supervisor de setor? Aqui, levante sua mão bem alto para a gente ver. Que maravilha, muita gente. Parabéns para você que é líder. Bem-aventurado é você que é um líder na casa do Senhor, porque sendo um líder na casa do Senhor, você está fazendo aquilo que Deus mandou. Amém? Provérbio do pastor Canté, capítulo 1, versículo 3. Agora, veja bem aqui. A missão que esses homens receberam foi a seguinte: olha, Deus dizendo, eu estou determinado a eliminar o mal que foi introduzido para a nação de Israel através de Jeroboão, e que se alastrou através da família do Acabe. E Deus disse assim: olha, vocês precisam acabar com o Acabe. Agora, nessa missão, Deus disse assim: olha, Elias, você vai, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ungir. Diga ungir, diga unção, diga unção, diga ungir. Para que nós possamos realizar algo no reino de Deus, nós precisamos da unção. Sabe o que a Bíblia diz? Que a unção que dele recebeste permanece em você. Você já é ungido. Saiba disso. Tome posse disso. Você já é ungido. Essa graça, essa unção, ela poderá aumentar e vai aumentar muito mais nesse congresso. Mas eu tenho certeza que você já é ungido para realizar a obra que Deus determinou para você fazer. Amém, meu amado? Agora, quando Elias desceu dali,
A sequência era essa: vai, unge Azael, Jeú e Eliseu. Só que no versículo 18 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou quem? O Eliseu. O último que era para ser ungido foi o primeiro. Então Elias ungiu, encontrou logo Eliseu e ungiu Eliseu. E vamos ver o que aconteceu aqui. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, diante dele estando com a 12ª. Chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, pois, já sabe o que eu fiz com você. Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, deu ao povo, e comera. Então levantou e seguiu a Elias, e o servia. Com cada um desses 3 líderes aqui, nós podemos aprender muitas coisas. Então vamos começar aprendendo aqui algumas coisas com Eliseu. Você acredita que Eliseu foi um sucesso no ministério dele, sim ou não? Você acredita que Eliseu foi uma bênção no ministério dele, sim ou não? Bom, mas vamos falar mais alto, vamos lá. Será que o povo aqui fala alto, não fala? Você acredita que Eliseu foi um sucesso no ministério dele, sim ou não? Sim. Você acredita que o Eliseu foi uma bênção no ministério dele, sim ou não? Sim. Você acredita que o Eliseu foi ungido, sim ou não? Agora, você acredita que você é ungido, sim ou não? Você acredita que você poderá ser um grande sucesso naquilo que Deus mandou você fazer, sim ou não? Se assim, dê um glória a Deus aí para... Aí, muito bem. Então veja bem, vamos aprender com Eliseu então, porque ele foi um sucesso. E se ele foi um sucesso, você também poderá ser um sucesso. Se ele foi uma grande bênção, você poderá também ser uma grande bênção. Por quê? Porque o mesmo Deus do Elias, o mesmo Deus do Eliseu, é o mesmo Deus nosso também. Amém, meu amado? Se Deus usou o Elias, o Eliseu, Ele poderá usar a mim e a você. Mas para isso acontecer, vamos aprender com eles. Em primeiro lugar, olha só, a primeira coisa que eu aprendo com Eliseu aqui, diga: disponibilidade. Esse homem Eliseu, quando ele recebeu o chamado, ele se dispôs. Ele se dispôs. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: que a obra de Deus não é para qualquer um, não. Mas é para aquele que se dispõe, é para aquele que tem no coração essa disposição para fazer alguma coisa no reino de Deus. Muitas vezes a gente só pensa em nós mesmos, no nosso bem-estar, no nosso conforto. A gente só faz aquela oração do Pai Nosso: venha a mim o teu reino, vem para mim o teu reino, vem a mim. Mas na hora de ir, a gente puxa o freio de mão e o carro não sai do lugar. Diga: disposição. E sabe o que eu acredito, meu irmão? Eu acredito que a razão que você está aqui nessa manhã é porque já tem no teu coração essa santa disposição. Isso é verdade? É verdade? É verdade mesmo? Então diga para o seu irmão: meu irmão, quando eu olho para você, eu vejo disposição para avançar, para prosseguir e para conquistar. Ninguém vai parar alguém que tem disposição no coração. Nem um maligno vai parar. Ele vai tentar, mas não vai te parar. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir parar você. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Diga: disposição. Eliseu se dispôs, seguiu Elias. Você está disposto? E até onde você está disposto?
Você está disposto a seguir até a segunda milha? Você está disposto a pagar o preço que for necessário para ver a sua célula crescer, para ver as suas ovelhas serem bem cuidadas? Você está disposto a pagar qualquer preço para garantir o cuidado com as ovelhas que Deus confiou nas suas mãos? Ou você é aquele do tipo que desiste? Mas saiba uma coisa, meu irmão, que você é um vencedor. O vencedor nunca desiste, não. Amém? Diga assim: eu não vou desistir. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu vou até o fim. Nessa corrida, nesse trabalho. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado, o que deve fazer? Ele não deve olhar para... Quem olhou para trás foi a mulher do Ló, e ela se transformou numa estátua de sal. Tem gente por aí, pastor Carlos, que você olha para ele é igual uma estátua. Está morto, não se move, não tem ânimo. E aí, vamos lá? Não dá, não quero, não posso, não consigo. Aí é como o pastor falou ontem, é aquele o Didô, como é que é o nome? Como é que é o nome, você falou? Daquele que é do todo lado? Condor, é o condor. Ah, não dá porque dói aqui, é minha colesterol, triglicerídeo, é isso, é aquilo, não dá, não quero, não posso, não consigo, não vou, é porque isso, está chovendo, está frio, está quente, está calor. Para com isso, meu irmão, tenha disposição e vamos avançar na grande comissão. Tem gente por aí que tem essa mania de querer ser o bonzão, né? Não, meu irmão, Jesus Cristo, Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, e Ele veio morrer, nasceu numa mulher, cresceu, comeu peixe com farinha, se tornou missionário, morreu na cruz para salvar você, e hoje você vai para o céu. E tem gente por aí que não quer fazer nada. Ainda bem que nessa igreja não tem ninguém, né, pastor? Aqui todo mundo está disponível, é verdade, irmãos? Só alguns falaram. Vou dar mais uma chance a eles, de repente eles não entenderam. Essa igreja aqui é disponível. Agora, pastor, está ficando bom a coisa aqui. Com Eliseu eu aprendo também, diga, determinação. Capítulo 2 do 2 Reis. Capítulo 2, 2 Reis. Veja bem. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, diz: ei, meu líder, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Diga, determinação. Meu irmão, esse jovem Eliseu, esse profeta que está sendo treinado aqui, ele estava determinado no coração dele. Ele disse assim, olha, ele falou assim, ele pensou assim, ele disse assim, esse meu líder, esse meu discipulador Elias, ele é um homem de Deus, e eu preciso aprender muito com ele. Eu ainda sou um profeta novo, eu preciso crescer no ministério, eu preciso aprender como fazer a coisa, então eu não vou deixar de segui-lo, eu vou segui-lo e de perto. Irmãos, é aquele tipo de crente que ele está determinado em seguir o seu líder, o seu discipulador, o seu mentor, o seu pastor, o seu mestre de perto. Mas tem gente por aí, aqui nessa igreja do Jaguaré, aliás, já ia errar o nome. Não tem ninguém assim, mas tem gente por aí que segue. Mas sabe como é que ele segue? Ele segue de longe. Já viu alguém que segue de longe? É aquele que ele só fica ouvindo as últimas, o que está acontecendo. Ele não está presente. Ele é uma pessoa um pouco ausente.
ele não quer compromisso, então ele vai, mas ele vai lá no final da fila. Ele realmente está seguindo, mas está seguindo de longe. O Eliseu nos ensina, quando o Elias disse assim: ei, Eliseu, fica um pouquinho aqui, porque eu preciso resolver algumas coisas lá em Betel. Ele disse: não, meu Senhor, pelo amor dos meus filhinhos, como diz o repórter, eu vou te seguir de perto, deixa eu contigo, eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero saber como é que o Senhor resolve os problemas, eu quero saber como é que você resolve, como é que você pastoreia, como é que você discipula, eu quero saber como é que você ora pelos enfermos, eu quero saber como é que você prega, como é que você canta, como é que você discipula. Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. E quando Elias viu isso no coração dele, o Elias disse: vamos então. Amém? Você é assim? Ou você é aquele tipo que segue, mas segue de longe? Como você tem seguido o seu líder? Como você tem seguido o Espírito Santo? Como você tem seguido o Senhor Jesus de perto? Ou você tem seguido de longe? Eu quero chamar sua atenção nessa manhã, e eu estou falando para mim principalmente, porque eu sou também um seguidor, eu tenho uma liderança, eu tenho um discipulador, e meu irmão, nós temos que querer aprender. Eu aprendo com Eliseu aqui que o cara, pastor Marcelo, era faminto mesmo, determinado. O Elias até falou: ei, numa outra ocasião, olha só, continue o texto aí, ó. Numa outra ocasião, versículo 4 diz: Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Meu irmão, que homem compromissado em seguir de perto. Por nada ele deixou o seu líder. Por nada ele abandonou o seu líder. Você sabia que tem muita gente na igreja que já abandonou o seu líder há muito tempo e nem sabe? Como, pastor Canté? Que coisa é essa? Abandonou aqui dentro, ó. Ele só está aqui por fora, mas aqui dentro ele não tem mais compromisso com a liderança dele. Aqui por dentro ele já saiu há muito tempo. Mas o Eliseu nos ensina que nós devemos seguir a nossa liderança, os nossos líderes, o nosso Deus de perto. Agora, outra coisa que eu aprendo com Eliseu é o seguinte. Versículo 9 diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Olha só, meu irmão, quando o Eliseu pediu algo sobrenatural, o Eliseu sabia o que ele queria. Diga comigo: todos nós precisamos saber aquilo que queremos. Você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer fazer no reino de Deus? O Eliseu sabia exatamente o que ele queria. Ele viu Elias profetizando, ele viu Elias curando, ele viu Elias fazendo tantos milagres, e ele diz: eu quero essa porção, eu quero fazer tudo isso, só que eu quero fazer 2 vezes mais. Elias é aquela pessoa que diz: o meu líder é um sucesso, o meu líder está multiplicando muito, o meu líder está crescendo muito, eu quero crescer muito mais. Isso não é errado, se for para glorificar o nome do Senhor. O Eliseu sabia o que ele queria, e o Elias condicionou. Ele disse assim: olha, o que você me pediu é difícil, porém, se você me ver, diga, se você me ver, diga visão, diga visão. Ele disse: se você me ver, na hora que eu for tomado de ti, você vai receber. Meu irmão, eu imagino que a partir daquele momento, o Eliseu, se já seguia de perto,
O Eliseu, que já estava caminhando de perto, a partir daquele momento, ele triplicou a atenção e o cuidado. E ele focou no seu líder. O líder ia lá no comércio, vamos parafrasear aqui. O líder ia no comércio, ele estava de olho. O líder ia tomar banho, ele ficava na porta do banheiro. O líder estava entrava no carro para ir lá no supermercado. Não sei se tinha na época, ele estava junto. Para onde o líder ia, Eliseu estava de olho. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que você e eu temos que estar focados naquilo que queremos. Meu irmão, olha, não sei você, mas olha, quando eu olho para lá para baixo, lá onde tudo começou, quando eu olho lá onde eu nasci, meu amigo, eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor tem sido maravilhoso comigo, como, meu Deus, aí eu olho para lá e vejo como Deus tem sido bom, mas Ele sempre será muito bom para conosco, e eu tenho certeza onde eu quero chegar, amém, meu amado? Aonde eu quero chegar. Eu vi de Santarém para o Ceará, do Ceará esse ano vou mudar para São Paulo, de São Paulo, eu não sei, eu tenho uma capital no meu coração, mas eu estou aqui à disposição do Espírito Santo. Uma coisa eu sei, eu quero aquilo que Ele quer. Você sabe o que você quer? O Eliseu disse, eu quero a porção dobrada. Você sabe o que você quer? Tem gente que não sabe o que quer na vida, pastor Carlos. E ele só vai, lá no Rio Amazonas, tem muita balsa. O que é uma balsa? É uma embarcação que não tem motor. Ela recebe a mercadoria, mas para ela sair do lugar, ela precisa de uma outra embarcação. Tem gente que é comparado com uma balsa, o crente balsa. Só vai se for empurrado. Vamos que você consegue. Vamos que você dá conta. Aí ele vai. Você tem que saber aquilo que você quer. Eu quero multiplicar célula, eu quero fazer discípulos, eu quero viajar para as nações, eu quero pregar para multidões. Eu estou falando de mim. E eu tenho certeza que eu vou, porque Deus está comigo. Mas está contigo também, meu irmão, mas você precisa querer. Um certo homem de Deus falou assim: pessoas nobres são movidas por propósitos dinâmicos. Os menos nobres sobrevivem por desejos e inclinações. Ele disse que o sucesso brilhante na vida é resultado do fogo no interior da pessoa. A apatia só poderá ser vencida pelo entusiasmo. Amém, querido? E é assim que nós devemos viver para Jesus. Olha, se viver para Jesus é só aqui, tá aquela coisa, congregar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se viver para Jesus é isso. Paulo disse, somos mais infelizes de todos os homens. Temos que fazer muito mais. Eu quero fazer a minha vida valer a pena, meu irmão, aleluia. E você? Eu aprendo com Eliseu tudo isso e muito mais. Vamos aprender alguma coisa com Azael? Vamos lá, o Azael, capítulo 8. O Azael nos ensina algo também. Esses 3 líderes podemos aprender muitas coisas com eles. Versículo 7 diz assim, do capítulo 8: depois veio Eliseu a Damasco, e estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão, vai encontrar-te com o homem de Deus, e por meio dele consulta ao Senhor, dizendo: sararei eu dessa doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, e levou consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que havia de bom em Damasco. Olha aqui, a primeira coisa que eu aprendo com Azael:
Fala, generosidade. Bem-Hadad disse assim, o rei: leva um presente nas tuas mãos. Ei, ele disse: compra um presente e leva nas tuas mãos. Mas o Hazael, sabe o que ele fez? Ele pegou 40 camelos, era como se fosse 40 Hilux hoje, né? E encheu de o melhor de Damasco e levou para o profeta. Generosidade é aquela pessoa que não é mesquinha para com Deus, mas que é generoso. Que é generoso não quer dizer que você dá aqui, não, as coisas, seu dízimo, sua oferta, suas coisas, não, mas é generoso no seu tempo para com Deus, é generoso na sua intercessão, é generoso na sua adoração, é generoso no seu serviço, é generoso no servir as pessoas. Tem gente que tem muito tempo, mas para Deus ele só diz assim: não, pastor, sabe o que é? Eu só 2 horas do meu tempo durante a semana para ir para a célula. Eu não tenho mais tempo. Mas ele tem tempo para outras coisas. Ele tem tempo para assistir ao filme. Ele tem tempo para o lazer. Ele tem tempo para ir para o cinema. Ele tem tempo para dormir 12 horas. Ele tem tempo para tudo. Mas para Deus ele diz que não tem tempo. Temos que ser generosos para com Deus, meu amado. Temos que ser generosos no tempo, no investimento, nas finanças. Temos que ser generosos, assim como Ele é generoso para conosco. Amém? Você é generoso ou não? Eu acredito que você é, porque você é um campeão. Você que vai para o Ceará, saiba de uma coisa, meu irmão: tem que ser generoso. Amém, querido? Hazael nos ensina sobre generosidade. Mas vamos aprender mais com ele aqui. Olha só. Aí ele diz: teu filho Bem-Hadad foi rei da Síria, enviou-me a ti para perguntar: sararei eu dessa doença? Respondeu-lhe Eliseu: vai e diz-lhe, hás de sarar. Contudo o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou para Hazael, o profeta, fitando nele os olhos, até que esse ficou confundido, e o homem de Deus chorou. Então disse Hazael: por que chora, meu senhor? E ele diz: porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo das suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, e despedaçarás seus pequeninos, e fenderás as suas mulheres grávidas. Ao que disse Hazael: que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? Olha aqui, o profeta está dizendo: Hazael, você vai fazer grandes coisas, Hazael. Você vai ser usado para destruir muitas coisas aqui. E o Hazael diz assim: eu não passo de um cão. Você sabia que tem muita gente na igreja que Deus, Ele quer usar aquela pessoa, mas ele é tão cheio de problemas na alma, que ele diz: eu não passo de um cão. Eu não dou conta. Eu não consigo, porque é difícil demais para mim. Tem gente que por aí, aqui não tem, ainda aqui no Jaguaré não tem ninguém assim. Mas lá para a Europa, não, lá para o Iraque tem, para a Síria, para aquele lado de lá tem. Para lá tem de tudo, até homem-bomba tem lá. Para lá tem esse tipo de gente. Mas para lá tem esse tipo de gente que pensa assim: não, eu não passo de um cão. Coitadinho de mim, Senhor, é muito para mim, Senhor. Ei, meu irmão, se o Senhor fala para você que Ele quer fazer, é porque Ele quer fazer, e Ele vai fazer. Você precisa crer, só precisa se dispor para realizar alguma coisa para Deus. Amém? Agora, outra coisa que eu aprendo com Hazael aqui:
Versículo 13. Que é teu servo para que não passe de um cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor mostrou-me que tu has de ser o rei da Síria. Então apartou-se de Eliseu e voltou ao seu senhor. Meu irmão, olha aqui para mim. Você vai ler depois o restante do texto. Quando ele ficou sabendo que ele seria o rei da Síria, meu irmão, aí a história mudou. Ele teve atitude, diga atitude. Diga mais alto, atitude. Só os homens, atitude. Só as mulheres, atitude. Diga a todos, atitude. Ele teve atitude, meu irmão. Quando ele soube, quando o profeta falou: olha, Deus me mostrou que você será o rei da Síria. Tem gente que está lá, não passa de um cão, Senhor. Aquela coisa toda. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus já falou há muito tempo que Ele quer te usar, que Ele vai te usar. Sabe o que a Bíblia diz? Não foste vós que escolheste a mim, diz lá em João. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Ele já te designou para que vades e des frutos. A palavra já foi liberada para você, meu irmão. Não fique pensando que vai vir um profeta falar: Deus está dizendo que você é um líder. Não, o Senhor já te falou. Ele disse: ide portanto. Ele já disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide portanto e fazei discípulo de todas as. Já foi liberada a palavra. Você só precisa ir, meu irmão. Diga para ele, diga: a palavra já foi liberada. Diga, cante para ele, cante. Você só precisa ir. Você só precisa obedecer. Tenha atitude, meu irmão. Amém? Já foi liberada. E aí? E aí? Temos que obedecer a palavra. Jesus disse: ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Amém, meu amado? Pastor, mas esse negócio de fazer discípulo, isso dá trabalho. Dá trabalho sim, mas é para isso mesmo que você foi salvo. Você foi salvo para trabalhar. Você foi salvo para ser uma bênção, meu irmão. Se não fosse para isso, Ele já tinha te levado já para o céu. Uma vez eu perguntei: Senhor, por que eu estou aqui? O Senhor já me salvou? Eu era no mundo, o Senhor me salvou. Por que o Senhor me salvou? Qual o objetivo? Só para me comer peixe gostoso no tucunaré, lá no Amazonas tem muito isso. Só para me comer tucunaré, escabeche e tudo mais, aquela coisa toda, e paz. Diga: não, meu filho, eu te salvei porque eu tenho um propósito para a sua vida, meu filho. E um dia eu estava sozinho. Eu fui fazer um culto. Eu viajei 8 horas no Rio Amazonas, de barco. Cheguei lá na comunidade. Eu fiquei triste, sozinho, desanimado. Bateu um desânimo, bateu uma tristeza. E eu estava no pôr do sol e eu olhei para aquelas nuvens do pôr do sol, né, colorida, né, vermelha, meia coisa assim, amarela, vermelha. E aquele pôr do sol bonito. Quando eu olhei para aquela nuvem, para aquele pôr do sol, parecia a face de alguém olhando para mim, sorrindo para mim. Quando eu olhei para aquilo, eu fiquei tão maravilhado com aquela coisa. Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo. Primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, ele falou assim: se você for fiel, se você não desistir, eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou na sua vida. Cara, eu fiquei ali tão empolgado. Eu desci do barco, entrei na vila, liguei um lampião, não tinha luz elétrica, liguei um lampião, peguei o meu violãozinho e comecei a cantar aquela música antiga: sou como um barco que navega sobre o mar.
e Jesus Cristo é meu capitão. Fiz o culto, preguei, fiz o apelo, converteu pessoas. No outro dia eu fui embora, viajei para Santarém. Meu irmão, olha aqui para mim. Ele já disse: ide por todo mundo, fazer discípulos das nações. A ordem já foi dada, temos que ter atitude. Com Azael, eu aprendo que nós temos que ter atitude. Ele teve atitude, ele foi lá no rei, o rei estava doente, ele eliminou a doença, ele eliminou o rei logo e assumiu o trono. Temos que ter atitude. Jesus disse: ide e vá fazer discípulo. Olha, meu irmão, é pecado matar? Sim ou não? Roubar é pecado? Mentir é pecado? Adulterar é pecado? Por que é pecado? Porque Deus disse que é pecado e é pecado. O mesmo Deus que disse que essas coisas são pecado, Ele disse: ide e façam discípulo. Portanto, se você não está fazendo discípulo, você está em desobediência. Desobediência é? Meu irmão! Hoje, quando eu olho para trás, pastor Marcelo, tem um cara que está indo para São Paulo agora esse mês de fevereiro. É a maior equipe. Ele está levando de Santarém 50 líderes para São Paulo. E eu lembro o dia que ele converteu. E eu lembro quando eu fui fazer o acompanhamento inicial com ele. Ele fugia, ele era igual um quiabo, liso, escorregava e saía e não queria compromisso. Mas eu fiquei perseverando. Encaixou o discipulado, comecei a investir na vida dele. E logo ele foi indo, se tornou um líder, foi multiplicando, crescendo, se tornou um supervisor de setor. Foi indo. Quando eu vim para Fortaleza, ele já estava com 16 células. Alguns anos depois, o telefone toca e ele estava dizendo: pastor Canté, esse final de semana eu vou ser ordenado pastor aqui na Igreja da Paz. Meu irmão, hoje ele está deixando mais de 1000 células lá em Santarém do Pará e está mudando com uma grande equipe para São Paulo. Eu louvo a Deus porque eu pude investir naquele discípulo e ele hoje é uma bênção. Quem é que você está investindo a sua vida? Quais são as pessoas que você está ali treinando, investindo, trabalhando? Jesus, meu irmão, o Evangelho só chegou até nós. Sabe por que nós temos o Evangelho? Hoje a Bíblia, a Palavra de Deus, sabe por quê? Porque Jesus investiu naqueles discípulos, naqueles apóstolos. Os apóstolos investiram em outro, foram discipulando outro, ao longo da história da igreja, que tem mais de 2000 anos. Sabe por que o Evangelho chegou até nós? Porque os discípulos não falharam. Meu irmão, a vez está conosco, a bola está conosco, nós não podemos falhar. Será que você está fazendo discípulo ou não? Se não tiver, hoje é dia de arrepender, matar de vez aquele homem do orgulho. Como é que é o nome dele? Uzias da desobediência tem que morrer. Uzias da falta de frutificação vai ter que morrer. E temos que discipular as nações. Meu irmão, se Jesus disse que nós vamos discipular as nações, pastor, mas é aquele um que está dando trabalho. Claro que vai dar trabalho, meu irmão. Você está aqui porque alguém se investiu na sua vida. Se hoje eu estou aqui porque alguém se importou comigo, alguém foi atrás de mim, alguém investiu na minha vida, hoje eu estou aqui. Você também, porque alguém tem orado por você, alguém tem acreditado em você, alguém tem investido na sua vida, é por isso que você está aqui. Temos que fazer discípulos. Diga: atitude para discipular, atitude para não desistir de ninguém. Diga: atitude para pastorear, atitude para orar, para acreditar, para perseverar, para ir até o fim, para não desistir. Diga: atitude, diga: eu tenho. Atitude, diga: eu tenho. Atitude, meu irmão. Vamos aprender alguma coisa com Azael? Aliás, com o Jeú. Lembra que eram 3? Vamos ver o outro. Jeúzinho agora. Vamos ver o Jeú. Capítulo 9. Vamos ler. Versículo 1 diz assim: depois o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas. Ele disse: cinge os lombos, toma na mão
este vaso de azeite vai a Ramote Gileade. Quando lá chegares, procura por Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim. Entra, faz o que ele se levante do meio de seus irmãos e leva para uma câmara interior. Toma então o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor: ungir-te-ei sobre Israel, ungir-te-ei rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenha. Foi, pois, o jovem profeta Ramote Gileade, quando chegou, eis que o chefe dos exércitos estava sentados ali, e ele disse: chefe, tenho uma palavra para te dizer. E Jeú perguntou: a qual de todos nós? Respondeu ele: a ti, chefe. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o mancebo derramou-lhe o azeite sobre a cabeça. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungir-te-ei rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Olha só aqui, versículo 7. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Pois toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo filho varão, tanto de escravo como de livre em Israel, porque hei de fazer da casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem enterre. Então o mancebo abriu a porta e fugiu. Meu Deus, que responsabilidade o Jeú recebe agora. Que responsabilidade. Mas, meu irmão, Deus só vai dar responsabilidade, não é para qualquer um, não. Ele vai dar responsabilidades grandes para aquele que sonha um grande, para aqueles que têm uma visão grande, e principalmente para aquele que tem compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus aqui? Oh, aleluia. Vamos analisar aqui. Então Jeú é ungido com essa grande responsabilidade. Primeira coisa que ele faz é sair dali e toma iniciativa para realizar a obra. Veja o versículo 20. O atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. Veja bem, Jeú sai dali e vai em direção à cidade onde estava o rei. O rei estava nessa cidade. E o atalaia viu quando Jeú e sua tropa estavam chegando. E o atalaia então mandou aviso ao rei. E o rei disse: manda um soldado, manda um cavaleiro para ver se é de paz ou não. E quando o cavaleiro chega, o Jeú diz assim: fique para trás de mim. E mandou o outro. Jeú disse: fique atrás de mim. E o atalaia disse: ei, rei, os homens não estão voltando, rei. E tem mais um detalhe: e o guiar do carro parece como de Jeú. Na minha Bíblia diz assim, parece com o andar de Jeú, filho de Nissim, porque anda furiosamente. Na outra tradução diz: o guiar do carro, a maneira como o homem está guiando o carro, parece como o guiar do Jeú, porque o Jeú guia o carro furiosamente. Olha aqui para mim, eu aprendo uma coisa aqui com esse homem de Deus. Primeira coisa que eu aprendo é que a maneira como você está guiando o seu carro, a forma como você está conduzindo o seu ministério, a sua célula, o seu discipulado, o seu setor, aquilo que Deus mandou você fazer, a maneira como você está guiando a coisa que Deus mandou você fazer, será ou não vista por outras pessoas. Meu irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Intensidade, coragem e intensidade. Jeú, o atalaia olhou e disse: rapaz, eu conheço aquele ali.
aquele guia é diferente. Aquele cara, ele guia o carro de uma forma que todo mundo sabe como ele guia. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero participar da célula do Valério, da igreja do Valério, da célula do Valério, porque o Valério guia, dirige um carro que a igreja, de uma forma tão legal, de uma forma tão amorosa, de uma forma tão carinhosa. Os membros da igreja do Valério são pessoas tão compromissadas. Quando eu vou lá naquela igreja, eu também sou contagiado pelo amor, pelo compromisso dos irmãos. As pessoas vão olhar de longe e vão dizer assim: sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma viagem lá para São José do Rio Preto para visitar uma igreja, porque aqui no Japão, aqui na Ásia, aqui na África, aqui na Europa, a coisa eu estou ouvindo que eles guiam, que eles lideram diferente. Como é que você tem guiado? Como é que você está dirigindo o carro, célula, líder de célula? Como é que você está dirigindo a sua célula? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Aqui o Rio Preto, um negócio meio diferente, pastor. Lá no Ceará talvez seja diferente, mas aqui sabe como é que é? O povo dá muito trabalho, o povo não tem compromisso, o povo não quer compromisso, pastor. Sabe o que é? Sabe, pastor? Aí fica falando um monte de coisa, falando um monte de coisa negativa, errada. Sabe, meu irmão, aquilo que você fala, aquilo você se torna. Se hoje você é um derrotado, sabe quem foi que te derrotou? Foi a tua boca que te derrotou. Se hoje a sua família é derrotada, foi portanto você falar que não dá, seu marido não conversa, seu marido não presta, seu marido é aquilo, e ele se tornou aquilo que você fala. Se hoje você é um derrotado do ministério, foi de tanto falar: ah, não dá, não quero, não consigo, não dou conta, é difícil, cuidar de gente é difícil, vai ficar difícil mesmo. A morte e a vida está no poder da língua. Meu irmão, guie o seu carro de uma maneira assim, vibrante, alegre, empolgante. Sabe, assim que nós devemos trabalhar para Jesus, com empolgação, com ânimo. Tem gente por aí que dirige, pastor, mas dirige assim, devagar, quase parando. Dirige as coisas com muito lento, no passo daquela preguiça. Você vê aquele animal preguiça? Lá na Amazônia tem muito. Sabe como é que ela atua? Se você vê uma preguiça no chão, aí você diz assim: coitadinha dessa preguiça. E você pega ela e põe lá em cima. Pois a bicha desce devagarzinho, bem lento, vai lá no chão, na posição que ela estava, e ela volta de novo. Ela não gosta de ajuda. Ela está lá em cima, ela vem e vai naquela lentidão. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus está levantando uma nova raça nessa nação brasileira. Oh, aleluia. E deixa eu dizer uma coisa mais. E essa nova raça que Deus está levantando são homens e mulheres compromissados. São pessoas determinadas, são pessoas ativas, são pessoas compromissadas que vão fazer grandes coisas no reino de Deus. Não é para qualquer um, não. É para quem tem compromisso. Eu aprendo com o Geuzinho. A primeira coisa que eu aprendo: o Atalaia olha e diz: ei, aquele guia é diferente. O guiar do carro dele é diferente. Ele dirige furiosamente, ele dirige com empolgação, ele dirige com paixão, ele dirige com graça, ele dirige com garra, ele dirige com determinação, meu irmão. É assim, Valério. Amém? Valério, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Os seus olhos são bonitos, seus cabelos também. Você é abençoado, genro desse pastorzão. Cabecinha branca, mas cheio da unção. Valério, meu amigo, as pessoas vão olhar para essa igreja aqui do Jaguaré e vão dizer: eu quero congregar naquela igreja. Eu quero congregar naquela igreja porque ali tem um povo apaixonado por Jesus. Na hora do louvor eles louvam, na hora da adoração eles adoram, mas na hora do trabalho, para dirigir célula, para fazer discípulos, eles fazem discípulos com entusiasmo. Todo espírito de preguiça, todo espírito de desânimo, sai! Amém?
Vamos aprender mais uma coisinha aqui com Jeú, antes de a gente orar para encerrar. Olha só. Vamos passar aqui para o versículo. Poxa, obrigado. Olha aí, meu discípulo. Oh, glória. Versículo 30. Jeú começou seu ministério. Já matou o rei, já matou o outro rei. Está avançando. Está conquistando. Está multiplicando. Está progredindo no ministério dele. Sabe qual era a ordem? Eliminar todos da casa do Acabe, matar Jezabel e acabar com tudo. Ele chega agora lá no palácio onde estava a Jezabel. Versículo 30 diz assim: depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta de seus olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Olha aqui, olha aqui. O crente, a pessoa que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a igreja local, pastor Carlos, pastor Marcelo, pastor Valério, qualquer pastor que está aqui. A pessoa que não tem compromisso, ele sabe o que ele faz? Ele só olha pela janela. A Jezabel só olhou pela janela. O ministério de Jeú está crescendo. E ela olha pela janela. É aquela pessoa que diz assim: não, mas está indo muito bem, todo mundo está fazendo, eu acho que eu não sou útil. E só olha pela janela. Quem fica olhando pela janela, fica só bisbilhotando a vida dos outros. Não tem compromisso, mas sabe da vida dos outros, porque fica observando pela janela. Sai da janela, meu irmão. Lembra do Eutico? O Eutico ficou na janela e acabou caindo da janela. Tem gente que fica na janela e está caindo, desanimando, esfriando, pecando, e não sabe o que está acontecendo, está na janela. Sai da janela e vem para o ministério abençoado. Mas olha só, aí, quando Jeú entrava pela porta, disse ela: teve paizinho que matou seu senhor? Ao que ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Olha aqui, isso aqui eu gosto disso aqui. O Jeú chega no palácio. Era talvez o único lugar que ele já tinha quase certeza que não tinha ninguém para lhe apoiar. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando você aplica o seu coração para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, não vai faltar pessoas para te ajudar na obra. Não vai faltar pessoas que vão dizer: eu estou contigo também, meu irmão. Olha aqui para mim. Eu estou indo para o Ceará profética. Já explicar depois o que está acontecendo com esse rapaz aqui. Olha aqui para mim. Jeú pergunta: quem é comigo? Quem? Jesus fez a mesma pergunta. Ele disse assim: olha, aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. A pergunta é: quem é com Jesus? Quem? Eu quero usar essa figura. Fica de pé, pastor Valério, glória a Deus e aleluia. Quem é com Valério? Quem? Quem é com a Débora? Quem? Peraí, tem alguns que estão com a mão. Você está segurando alguma criança, tudo bem, mas pelo amor de Deus, uma perguntinha dessa é para você ficar de pé, pular, saltar, glorificar. Quem é com Valério? Quem? Está melhorando. Vou melhorar mais. Quem é por Jesus? Quem? Quem é com o pastor Valério? Quem? Amém? Olha aqui, meu irmão. Deus já é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter isso no coração: eu estou com meu líder para que daí vier.
Os 3 eunucos olharam para o Acabe lá de cima, e eles olharam e jogaram a Jezabel. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te usar para destruir Jezabels da vida. Deus vai te usar para jogar por terra as Jezabels que se levanta na igreja, que se levanta aí. Deus vai te usar para lançar por terra todas as Jezabels da vida. A Jezabel representa a prostituição, a impureza, a imoralidade, a idolatria. Deus vai te usar para jogar essas coisas por terra no nome de Jesus. Quem pelo Valério? Quem? Valério tem um sonho para esse ano de quantas células, filhão? 200 células. Se em cada célula tiver somente 10 pessoas, serão 2.000 pessoas nessa igreja. Quem é com Valério? Quem? Mas meu irmão, não é só aqui que é para você levantar sua mão, não. É para você vir com ele todo o tempo, toda hora. E, sabe, se envolver mais e mais com o teu líder, meu irmão. Tem gente por aí, aqui não tem, ainda bem que aqui não tem, mas tem gente por aí que não se importa. Que até desrespeita o líder. Tem gente por aí que age com desonra, com desrespeito. Pare com isso, meu irmão. Deus colocou você aqui debaixo dessa liderança tão poderosa, tão carinhosa, tão amorosa, que tem um coração de pastor, que cuida bem da ovelha. Meu irmão, você como ovelha é para honrar o seu líder, para respeitar o seu líder, é para dizer: meu líder, eu estou aqui para que deve meu líder. O que você está precisando, meu líder? Meu líder, minha líder, precisando de alguma coisa? Eu estou contigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos botar para quebrar e ganhar o Jaguaré para Jesus. Quem é com Jesus? Quem? Quem é com o Valério e a Débora? Quero ver isso daqui a pouco, se realmente o que vocês estão dizendo é um fato e verdade. Vamos terminar aqui. Estão entendendo alguma coisa? Estão recebendo alguma coisa aí? Agora, próximo versículo desse capítulo aí. Opa, é o capítulo 10. Vamos voltar para o capítulo 10. Vamos ler. Sumiu aqui. A gente estava lendo qual versículo? 30 do capítulo 10. O 9. Agora, espera aí. Dez, 15. Ah, tá. Beleza. Versículo 12 diz: então Jeú para ir a Samaria. E aí tudo mais. Ele está indo para Samaria. Versículo 15 diz: e partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou-lhe e perguntou: ei, o teu coração é sincero para comigo, como o teu é para contigo? Ei, o teu coração é reto, o teu coração, como o meu coração, com o teu coração? Ei, na outra tradução, na minha diz: o teu coração é sincero para contigo, como o meu, para comigo, como o meu é para contigo? Olha aqui para mim, olha aqui, olha para cá. Essa é uma pergunta para você responder para você. O seu coração, meu filho, é sincero para com o seu líder, para com a sua liderança, como o coração dele é para com o teu coração? O teu coração é sincero mesmo? Já parou para perguntar: será que o meu coração é reto, é sincero? Meu irmão, não dá para a gente avançar muito mais se o coração não for sincero. Se o coração não for sincero, sem cera,
sem máscara. Não dá para viver com máscara. O coração tem que ser sincero. A pergunta é: o teu coração é sincero para com seu líder, para com Deus, assim como o dele é para contigo, assim como o do seu líder para com você? Teu coração é sincero? Aí ele continua dizendo o seguinte, ele continua a pergunta, versículo 15: o teu coração é sincero para comigo, como o teu é para contigo? Respondeu Jonadab, o que ele disse? Então se disse Jeú, dá-me a tua mão. E ele lhe deu a mão, e Jeú fez-lo subir consigo ao carro. Olha aqui, meu amado, eu não posso colocar ninguém, Jeú está dizendo, eu não posso colocar ninguém comigo no meu carro, no meu ministério, para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não posso ter alguém comigo se o coração não for sincero. O coração tem que ser sincero. Se é sincero, dá-me a tua mão. Se é sincero o coração, dá-me a tua mão, vem comigo no meu carro. Deixa eu te dizer uma coisa, eu louvo a Deus porque vocês estão com o coração sincero nesse carro chamado Igreja Quadrangular aqui no Jaguaré. Seja sincero, meu irmão. Seja sincero para com seu líder. Seja sincero naquilo que você está fazendo. Seja sincero. Seja sincera. Tire a sua máscara. Seja sincero. Talvez você diz assim, pastor Cantei, não tenho sido sincero muitas vezes. Pastor Cantei, eu quero ser mais sincero. A primeira coisa que você vai fazer, sabe o que é? É arrepender profundamente. E se você precisa pedir perdão para o seu líder, venha com ele, peça perdão, conserte a sua vida, mas não fique com máscara. Seja sincero. Sabe por quê? Porque nós estamos numa obra tão grande, num ministério tão grande. Esse ministério aqui vai crescer, vai crescer, vai crescer. 2.000, 5.000, 10.000. Vocês vão ganhar. Rio Preto para Jesus, vai ter uma igreja aqui de 10, 50 mil, quem disse que não, sabe? E só que precisa de pessoas sinceras. Se é sincero o teu coração, Jeúzinho disse, segura na minha mão. Mão, fala sabe de quê? Fala de trabalho, diga trabalho. Ele está dizendo, Jonadab, é o seguinte, sobe no meu carro e vamos trabalhar. Você vai ver o zelo que eu tenho pelo Senhor. Você vai ver o trabalho que eu estou realizando. Jonadab, quer trabalhar comigo? É sincero o teu coração? Porque eu não posso te chamar para o meu carro. Eu não posso contar contigo, Jonadab, se o seu coração é traíra. Se daqui a pouco você vai me trair, se daqui a pouco você vai se rebelar contra mim. Não, Jonadab, Jonadab. É sincero o teu coração, Jonadab? E ele disse, E eu quero te perguntar nessa manhã, o teu coração é sincero para com o seu líder, assim como o dele é para contigo? Jeuzinho disse, dá-me a tua mão. Mão quer dizer trabalho. A Bíblia diz que Jesus teve uma visão das multidões, e ele disse assim, e teve compaixão das multidões. Depois ele se dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da seara que mande crente para a sua seara. Foi assim que ele disse? Foi assim? Não, ele disse, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mão quer dizer trabalho. As mãos também servem para dar apoio. Amém, querido? Imagina que a minha filha não está aqui, mas, por exemplo, se tiver uma criança pequena, uma criancinha pequena, papai, você que é papai, a criança está aprendendo a andar, o que você faz? Você segura nas mãozinhas dela aí, sai andando com ela, não é verdade? Está ensinando ela a andar. Tem muitos novos convertidos aqui nessa igreja que estão precisando de alguém para segurar nas mãos e dizer assim, meu filho, eu vou segurar nas tuas mãos, você não vai cair. Você caiu muito lá no mundo você apanhou do capeta, mas agora eu vou segurar nas tuas mãos. As mãos significa para dar apoio para um novo convertido. Segure nas mãos dele, não solte as mãos dele, meu amado, até eles conseguirem andar.
As mãos também servem para apoiar o ministério do líder. Fique de pé, pastor Valério. Olha aqui. Diz a Bíblia que Moisés estava lá no monte, Josué estava na guerra. Toda vez que Moisés orava, Josué prevalecia. Mas as mãos de Moisés cansavam. E Josué perdia. O Amaleque prevalecia. Aí, meu irmão, veio 2 auxiliares. Cadê os 2 auxiliares para vir aqui? Rapidinho, vem aqui, meu filho, rapidinho. Os 2 auxiliares do pastor Moisés, o nome deles era Arão e Ur. Sabe o que eles fizeram? Um segurou numa mão e outro na outra. E o Moisés estendeu a mão. E assim. Aí. E os 2 segurando por aqui, segura aqui. Aí. E os 2 segurando. Meu irmão, olha aqui para mim, ó. O seu líder precisa de você para apoiar as mãos dele, amém? Para apoiar as mãos do seu líder. Quantas vezes o seu líder está cansado e você está lá, porque meu líder não liga para mim, não vem na minha casa. Pare com isso, crente chupetinha. Você não é crente chupetinha, não. Você é um homem de Deus. É para você estar apoiando o seu líder. Meu irmão, é para você ajudar o seu líder no trabalho, não para dar trabalho para o seu líder. Quando o seu líder ligar para você, olha, tem coisa, irmão, olha aqui para mim, muito obrigado, meus filhos. Tem coisas que o pastor Ibiúbe nem precisa falar. Eu já sei o que tem que fazer. Mas tem gente por aí, tem liderado por aí, que só vai seu líder falar. Faça isso, ele faz, faça aquilo, ele faz. Pare com isso, meu irmão. Seja voluntário, você existe nessa igreja para apoiar o seu líder, para ajudar o seu líder. E quando isso acontece, todo mundo se envolvendo, toda a igreja participando, o ministério vai crescendo, e vai rompendo, e vai quebrando tudo. Você é daqueles que trabalha ou daqueles que dá trabalho? Seu líder, você está sustentando as mãos dele? Ou você está puxando para baixo, está dando mais trabalho para ele? Meu irmão, é hora da gente realmente tomar postura de verdadeiro cristão. Essa igreja aqui, olha, quando eu olho para essa igreja, pastor Valério, eu vejo uma igreja madura. Mas vocês vão fazer muito mais, como o pastor falou ontem. Vocês serão uma igreja aqui, 10 mil membros. Mas, meu irmão, isso vai exigir maturidade, compromisso, coração sincero, trabalho, esforço e dedicação. E o cara do teclado pega aquele teclado ali. E o cara da guitarra também. Baterista, suba ali agora. No 3, quando eu terminar de contar 3, quero ver vocês lá tocando. 1,5, 2, 2,5, 2,40, 2,50. Faça o dó maior, filha. Cadê o dó maior? 3. Olha aqui. Seu coração é sincero? Que tipo de líder você é? Você aprendeu com esses 3 líderes. Cada um realizou o seu ministério com sucesso. Não deu para a gente aprofundar isso. Aí leva muito tempo aprofundar, estudar cada líder com mais detalhe. Mas eu já aprendi. Aprendo com Eliseu que eu preciso ser determinado. Eu aprendo com Eliseu que eu preciso ser atento à liderança, a direção do meu líder. Se eu quero mais, eu tenho que ter mais fome para buscar. Com Azael eu aprendo que eu preciso ser mais generoso no meu tempo, no meu trabalho, nos meus recursos. Eu preciso ser mais generoso no abraço. Sabia que até nisso tem gente que abraça o irmão, mas abraça de lado, igual uma foca assim. Meu irmão, se é para abraçar, abrace com amor e carinho, com todo o respeito e a pureza. Abrace um, abrace outro. Tem gente que só gosta de abraçar que eles estão bem cheirosinhos. Estão bem vestidos, ele abraça. Aquele que está um pouquinho assim, né? Um dia todo sem tomar banho.
Não abrace, meu irmão, abrace todo mundo. Seja generoso no abraçar. Seja generoso no investir na sua célula. Com Jeú eu aprendo que eu tenho que ter coragem. Dirigir o meu ministério com garra, com determinação. Eu aprendo com Jeú também. Eu aprendo com Jeú que eu tenho que ter um coração zeloso. E que eu não posso permitir qualquer pessoa. Eu tenho que ter um coração sincero. Eu tenho que segurar, apoiar as mãos do meu líder. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar para você.